Boa tarde, gente, tudo bem? Agradeço aí aos municípios que já estão participando conosco e aqueles que tentarão também participar em breve. Hoje temos aqui uma convidada especial, que é a enfermeira Josi, entendeu? Ela é doutoranda em Administração e Gestão da Saúde Pública do Programa Nacional de Imunização e da FBS aqui do Amazonas. Então aproveitem para vocês participarem, interagir o máximo que puderem, anotem as dúvidas de vocês com relação à imunização, tudo. E no final ela vai esclarecendo tudo. Assim, muito interessante. Passar a palavra aqui a ela agora. Mais confortável. Ok. Puxa cada vez mais profundo. Cheira assim. 12. Pode começar. Olá, boa tarde, né? Obrigado, né, pela participação e pelo convite também para vir trabalhar um pouquinho sobre a importância, né, da vacinação do idoso. Como foi apresentado, eu sou a enfermeira Josilira Dias e trabalho no Programa Nacional de Imunização e aqui do Amazonas. E estamos felizes nessa parceria, né, também com o Telesaúde. Veio o tema, a importância da vacinação do idoso, por quê? Porque existem muitas fake news, muitos problemas que a gente enfrenta, né, junto a essa população, e também as familiares que entendem que não é necessário ter essa vacinação constante, né, trabalhar com algumas vacinas específicas. Né? Então, assim, esse é o ideal que a gente está trabalhando hoje, né, da importância da vacinação do idoso. Falando um pouco do idoso, um dos grandes ocorridos da humanidade foi o aumento do tempo de vida, com a melhoria considerável, né, devido aos padrões da saúde da população, né, as conquistas na parte da saúde, né, nos diferentes países, cada um tem o seu contexto socioeconômico. Isso é importante a gente frisar com relação ao Brasil, né? Antigamente o tempo de vida, né, era bem mais baixo da população, então na legislação brasileira é considerada idosa a pessoa que tenha 60 anos ou mais de idade. E no Brasil, o número de idosos passou de 3 milhões em 1960 para 7 milhões em 1975. Então, você tem visto a evolução, né? Em 2012, tivemos já 14 milhões. Então, o Brasil, como o restante do mundo e os países em desenvolvimento, estão começando a ter uma população idosa maior. E isso leva a crer que nós temos que nos ajustar para fazer o atendimento da melhor maneira possível. E foi criada uma estimativa em 2012 de que em 2020 teríamos 32 milhões de idosos. Né? Então, assim, a população idosa tem aumentado e nós temos que adequar as ações e melhorar cada dia mais o atendimento a essa população. Com relação à legislação, foi trabalhado o Estatuto do Idoso, né, com a Lei Federal número 10.741, de 1º de outubro de 2003, onde nesse estatuto se dá várias providências, e no artigo 3, inciso 1, a garantia de prioridade compreende, né, a garantia de acesso à rede de serviço de saúde e de assistência social local. Então, nós temos a obrigação, né, perante a lei, com relação ao bom atendimento do idoso. Né? E nesse capítulo, no capítulo 4 do direito à saúde, no artigo 15, é assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo-lhe acesso universal, igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. Então, essa foi a intenção em trabalhar esse tema,
com relação a essa prevenção, né, a promoção à saúde dessa população que está em expansão. E nós temos, né, que nos adequar a essas situações e garantir, né, assegurar essa qualidade de atendimento. Falando um pouquinho da vacinação do idoso, né, com esse crescimento da população idosa, verifica-se o aumento da periodicidade e a gravidade das doenças infecciosas, e a maneira mais efetiva de prevenir as doenças infecciosas é com a vacinação, né? Devido à imunossenescência, que no caso o idoso já vai diminuindo, né, as ações do sistema imunológico, que é um processo natural, né, do idoso, e condiciona a maior suscetibilidade a essas infecções. Então, essa é uma população que nós precisamos, né, trabalhar, garantindo conhecimento, educação e falando sobre a parte específica para que eles possam entender a real necessidade, né, da vacinação. E com isso, devido à imunidade do idoso já está nesse processo de imunossenescência, né, natural, o que acontece? Ele é responsável pela menor resposta também à vacinação de algumas vacinas, como nós vamos trabalhar mais à frente, né? Então, tem um artigo que é Imunologia e Envelhecimento, né, de 2008, que trabalha bem essa questão, né, da parte fisiológica da imunologia do idoso, né, fazendo comparativos, e a gente precisa realmente trabalhar e entender que isso também vai afetar a questão da resposta imunológica a algumas vacinas. Falando um pouco de classificação sobre a imunidade, né? Então, nós temos a imunidade, nós temos 2 tipos de imunidade, a inata, que é a primeira linha, a defesa, né, a pele, mucosa e secreções. Temos a adaptativa, que são os anticorpos, e as memórias imunológicas através dos linfócitos B e T. Dentro dessa adaptativa, né, nós temos a natural, que é através de doenças, então a pessoa fica doente e adquire anticorpos com relação a essa doença. E a artificial, né, que induz a proteção específica de acordo com a Sociedade Brasileira de Imunização 2017, né, que trabalha a questão. Na artificial, nós temos 2 maneiras de trabalhar essa imunidade, que é a ativa, através da vacinação, e a passiva, através de soros e imunoglobulina. Então, nós precisamos utilizar a vacinação, ela trabalha a imunidade ativa, né, artificial, mas que gera realmente uma imunidade eficaz. É importante trabalharmos a questão de como funcionam as vacinas, né? Em primeiro lugar, a pessoa ir ao posto de saúde, né, e buscar a vacinação. Segundo, é uma forma muito enfraquecida, né, os componentes da vacina, ou totalmente inativado. Então, nós temos 2 tipos aí, né, do agente que causa a doença, que é introduzido no organismo. Então, nós temos vacinas que apresentam essa questão do muito enfraquecida ou totalmente inativada. No terceiro momento, as defesas do organismo entram em ação e esse combate gera os anticorpos e memória imunológica. Nós temos que entender que quando a pessoa toma a vacina, não é uma maneira rápida de ocorrer essa soroconversão, como é chamada, né? A produção dessa memória imunológica e dos anticorpos. Ela leva em torno de 14 a 15 dias, então 2 semanas. Então, não é tomar a vacina, pronto, já estou protegido, né? Você precisa aguardar esse tempo
né, para que ocorra real soroconversão. E em quarto, seria se no futuro a pessoa entrar em contato com o agente da doença, os anticorpos específicos produzidos pela vacina não vão permitir que a doença aconteça. Então, nós temos que ter todas essas etapas, entender as etapas da vacina e como ela age no organismo. Com relação a algumas vacinas, o que acontece? Temos vacinas que são de uma única dose, temos vacinas que precisam de 2, 3, várias doses. No primeiro momento, na primeira exposição ao antígeno, o que acontece? Normalmente, essa vacina, se são de 2 ou mais doses, o que vai acontecer? Na primeira vez que você toma a vacina, não vai chegar a memória imunológica total. Então, nós precisamos completar o esquema vacinal. Se são de 2 doses, se são de 3 doses, ele precisa ser finalizado para que a memória imunológica seja realizada de maneira correta. Então, se você vai tomar a hepatite B, né, um exemplo, então tem a primeira dose, depois você vai tomar a segunda e deixou de tomar a terceira, não é que você tenha perdido a memória, não, você só vai completar esse esquema para que realmente chegue a quantidade específica esperada de resposta imunológica vacinal. Com relação ao calendário vacinal brasileiro, né, nós estamos trabalhando, né, o movimento de Vacina Brasil, né, é mais proteção para todos, então nós temos trabalhado com relação à melhoria, né, das nossas coberturas vacinais. E esse calendário brasileiro, ele é definido pelo Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde e corresponde a um conjunto de vacinas considerado de interesse prioritário à saúde pública do país. Então, são realizados estudos, né? Já houveram muitas modificações, né, nesses calendários, porque através de estudos vão se verificando a necessidade ou não de quantidade de doses, de faixa etária, né? Então, o calendário, ele tem essa questão de modificação constante devido aos estudos de análise, né, da vacinação. Atualmente é constituído por 28 produtos recomendados à população desde o nascimento, né, até a terceira idade e distribuídos gratuitamente, né, são feitos gratuitamente nos postos de vacina. Aqui já estão as vacinas, as imunoglobulinas, os soros, né, todos esses produtos, eles são disponibilizados, né, pelo Ministério da Saúde. Então, o calendário vacinal brasileiro é constituído ao longo de vários anos, né, e incorpora usos e costumes dentro de uma lógica imunológica e da saúde pública. Então, a gente trabalha com a saúde geral, né, a população geral, e não somente indivíduos. Há diferenças entre países por questões das mais variadas, no caso, principalmente a parte epidemiológica, né, que nos países são verificadas as doenças que estão circulantes naquele país e também a quantidade de doses a ser utilizada. Os calendários vacinais são passíveis de flexibilização, né, essas modificações, desde que respeitem os princípios imunológicos e epidemiológicos e de segurança. Deve-se sempre buscar evitar, né, oportunidades perdidas. Então, o que a gente trabalha com isso? A ideia de evitar oportunidades perdidas são as pessoas que estão para atendimento, né, nos postos de saúde, que estão na sala de espera. A gente pode estar fazendo busca ativa, trabalhando com os agentes comunitários de saúde também para nos ajudar
a melhorar a nossa cobertura vacinal e, com isso, gerando uma população mais saudável. E atender ao conforto e à segurança do paciente e a melhor proteção possível. Então, é isso que o calendário busca, né? E nós que trabalhamos esse calendário, buscamos realizar ações para que possa melhorar a vida da população. Para a elaboração desses calendários, são levados em conta a importância da doença ser prevenida, a parte epidemiológica, a disponibilidade de uma vacina, se ela é segura e eficaz. Então, da feita que entra uma vacina no calendário, ela começa a ser estudada, né, além do período anterior, que ela foi testada, em torno de 10 a 15 anos para ser liberada uma vacina, né, para dentro de um calendário. Então demora bastante, com muitos estudos embasando a utilização dessas vacinas. A disponibilidade de uma vacina, ela deve ser segura e eficaz, então nós temos que trabalhar essa questão da saída da vacina, né, de cada município até o posto de saúde, né, onde vai ser aplicada. Então, todas dentro do padrão que nós trabalhamos de rede de frio, né, para que essa pessoa que receba a vacina possa estar recebendo uma vacina de qualidade. O melhor esquema para a obtenção de resposta imune adequada, né, então, se ela precisa de 3 doses, tem que ter disponível as doses e no período correto também entre as vacinas. Os recursos disponíveis, a viabilidade do esquema e o número de aplicações. Isso a gente deve trabalhar com atenção, né, para que eles possam ter o local onde receber próximo da sua casa, né, os postos de saúde, e que o esquema vacinal seja trabalhado de maneira completa. Com relação à vacinação do idoso, né, o calendário de vacinação do idoso, em primeiro lugar, é verificar a situação vacinal. Nós indicamos, né, o Programa Nacional de Imunização, né, trabalha com que indicação? Para que seja guardado, né, a caderneta, o cartão de vacina no local onde guarda a documentação da pessoa, né, pessoal. Por quê? Porque ele é um documento. E o nosso sistema, hoje, ele ainda não consegue verificar vacinas que a pessoa fez em outros estados, ou até mesmo dentro do estado, num outro município. Então, se você tem a sua documentação, fica bem mais fácil o acompanhamento, né? No calendário do idoso, o que acontece? Você precisa verificar a situação vacinal da hepatite B, dupla adulto, febre amarela, pneumocócica 23 e a influenza. Aqui nós temos mostrado, desde a criança, né, adolescente, idoso, gestante, povos indígenas, todos entram no calendário vacinal. E cada um tem a sua caderneta, né, o seu cartão específico de faixa etária, que pode ser utilizado. Nós vamos falar de cada uma dessas vacinas, né, para que vocês possam entender da melhor maneira possível, né? Em primeiro, vamos falar, esse aqui é o que a gente trabalha, né? Nós tiramos essa foto do calendário de vacinação, né, trabalhado pelo Ministério da Saúde. Então, quem tem 60 anos ou mais, né, nós temos que estar verificando esse calendário, né? Ele é um calendário muito fácil, que tem todas as unidades de saúde, nós temos disponíveis para todas as unidades, e lá você vai encontrar não só do idoso, como de todas as outras faixas etárias, né? Então, aqui ele fala da vacina, qual tipo de vacina, o que previne e a quantidade de doses, para estar auxiliando quem está no serviço de saúde. Essa aqui é uma foto da caderneta, né, do idoso. Então, nessa caderneta, pelo Ministério da Saúde, foi lançada em 2016, né?
Nessa caderneta, você vai poder observar a questão que tem a influenza, né, e a duplo adulto. Por quê? Espera-se que o idoso ele já tenha tomado, né, a hepatite B, já tenha fechado seu esquema de hepatite B, de duplo adulto da DT. Então, a DT, né, essa dupla adulto, ela vai ter os reforços somente. Então, por isso, às vezes a pessoa acha estranha essa caderneta, mas ela tem a influenza e a DT, porque são essas as vacinas que a gente trabalha mais com o idoso, né? As demais vacinas, já é porque ele está vacinado nessa faixa etária, nós vamos ver que é importante, antes dos 60 anos, ele já está com todas essas outras vacinas já em dias, né? Principalmente com relação à febre amarela. Aqui o cartão de vacina é do adulto, né, que muitos deles podem ter essa do idoso e ter essa do adulto também com as vacinas já previamente colocadas aqui, né? Então, você pode estar colocando hepatite B, né? Aqui a duplo adulto, que é de difteria e tétano, a de febre amarela e a de influenza, né? E se ele necessitar da pneumo 23. Então, esse cartão também pode ser utilizado para essa população quando não tiver a caderneta de vacina. Com relação à primeira, né, doença que a gente vai falar um pouquinho, é sobre hepatite B. Então, é uma doença bastante comum entre os brasileiros, né, e acomete cerca de 80 mil pessoas no país, onde as principais vias de transmissão é através do sangue, secreções do sexo e objetos cortantes, como alicates de unha em salão, né? Isso é um ponto, né, a ser trabalhado, né? Porque na população idosa, né, tem a questão de trabalhar a beleza, a autoestima, né? E a questão de ter uma vida sexual também ativa ainda. Então, é importante que esse idoso ele esteja imunizado contra a hepatite B, né? E ela pode causar, a doença vai atingir o fígado, e que é um dos órgãos principais do corpo humano. Então, nós temos que estar trabalhando, verificando a situação vacinal desse idoso, principalmente com relação a essas vacinas que já deveria estar com esquema completo. Devido à resposta imune às vacinas da hepatite B ser relacionado com a idade, geralmente as pessoas com mais de 60 anos de idade não respondem tão bem à soroconversão, né, do vírus da hepatite B. Então, o que a gente está trazendo isso? Ele pode tomar vacina? Ele pode, né? As 3 doses, como a gente vai ver mais à frente, mas o ideal é que antes dessa faixa etária, né, ele possa estar com as 3 doses já completas e ter o comprovante, porque também tem isso, eu tomei, né? Tem que ter a comprovação por escrito, né, que tomou a vacina, qual lote, a validade, tudo de maneira completa, para que realmente seja aceito a dose da vacina. Então, é importante a gente trabalhar isso não só com o adulto, né, mas para que ele se torne um idoso já consciente e saber que a soroconversão a partir dessa faixa etária não vai ser tão boa como nas demais faixas etárias. Então, quanto antes o adulto, né, ou o idoso for tomar essa vacina, finalizar seu esquema, às vezes tomaram 2, né? Muitos adultos tomaram 2 doses, precisa da terceira, completar o esquema. Então, é importante nós, como profissionais da saúde, estarmos trabalhando com relação a isso. É preciso que, além da vacinação contra a hepatite B, ter boas coberturas e de maneira homogênea. Então, não é só trabalhar com a vacinação, mas que todos possam estar vacinados, né?
seja ampliado os métodos diagnósticos também, né? Tratamento e ações eficazes para o controle das hepatites virais não é só a vacina, né? Mas outras coisas também podem ser trabalhadas para melhorar, né, a ação de detecção e tratamento dessas hepatites. Se a pessoa não tiver a comprovação vacinal, a vacina será administrada como, né? São 3 doses. A primeira dose é no dia que ela chegou lá para tomar a vacina. Segunda dose é aprazada, né? Colocada com 30 dias, né? Entre a primeira e a segunda dose. E a terceira dose com intervalo de 6 meses da primeira dose, né? Então, o indicado é 0, 1 e 6 meses entre as doses, né? E o idoso com esquema vacinal incompleto, ele receberá apenas as vacinas que faltam completar esse esquema. Mas como eu falei para vocês, o ideal é que ele já venha com esse esquema completo e que ele guarde, né, com cuidado essa comprovação vacinal, ou na carteira ou no cartão de vacinação. Com relação à difteria, é uma doença imunoprevenível que frequentemente se aloja nas amígdalas, faringe, laringe, fossas nasais e ocasionalmente em outras mucosas e na pele. E ocorre pelo contato direto de pessoa doente com a pessoa portadora, né, suscetível, por meio de gotículas de secreção respiratória eliminadas pela tosse, espirro ou fala. Então, você não sabe se a pessoa está com a doença, né? E como nós temos a vacina, que ela é eficaz, então a melhor maneira de você prevenir a difteria é com a vacinação. Com relação à dupla adulto, né, a vacina, eu trouxe aqui para vocês a difteria, casos anuais reportados em todo o mundo e cobertura, né, das 3 doses da vacina tríplice bacteriana, né, que no caso são 2 doses e aí vem os reforços. O que acontece? Em 1990, né, o que aconteceu? Teve o início, né, foi verificado os casos, e com relação ao passar dos anos, nós temos aí o número de casos, a cobertura oficial e a estimada, isso é no mundo, né, pela Organização Mundial da Saúde. Então, para mostrar para vocês que realmente, né, a vacina, junto com uma alta cobertura, você consegue, né, ter uma melhoria, uma diminuição dos casos. Então, está atrelada a diminuição de casos, né, a alta cobertura vacinal, né, e que ela realmente é eficaz com relação à doença. O tétano, né, é uma doença infecciosa aguda, não contagiosa, prevenível por vacina, causada pela ação da toxina liberada pela parede, né, da bactéria, do Clostridium tetani, e age no sistema nervoso central. Essa é uma doença muito perigosa, né, e esse gráfico vem trazendo também de 1980 a 2017, né, o número de casos e a cobertura vacinal e estimada pela Organização Mundial da Saúde no mundo, né, não é no Brasil, é no mundo. Então, observando que se nós tivermos a cobertura vacinal desejada, né, o número de casos com certeza vai diminuir e podemos aí trabalhar uma possível erradicação de algumas doenças imunopreveníveis. A vacina duplo adulto, né, difteria e tétano, sem esquema ou com esquema incompleto para difteria e tétano, será completado o esquema de 3 doses, né, considerando sempre as doses anteriores. Então, aplicar as 3 doses, né, da duplo adulto com intervalo mínimo de 30 dias e o reforço de 10 em 10 anos. Precisa desse reforço? Com certeza, né? Quando está chegando de 8 para 9 anos,
já vai começando a diminuir aquela curva imunológica, né, que nós vimos no começo. Então, precisa dessa dose, né, desse reforço, para que aumente de novo a quantidade de anticorpos e consiga manter, né, protegida a pessoa contra difteria e tétano. Então, o idoso também ele precisa, né, como nós vimos na caderneta, ele tem um espaço lá para que seja colocado, né, esses reforços de 10 em 10 anos. A febre amarela, né, teve a nota informativa número 94 de 2017, que tem orientação e indicação de dose única na vacina de febre amarela. Então, desde esse período, né, do lançamento dessa nota, né, a febre amarela ficou dose única e agora nós temos um reforço somente para as crianças, né, com 4 anos, mas para os adultos é uma dose. Então, esse idoso, quando chega para você, você vai observar a caderneta ou o cartão de vacina, você tem que observar se ele tem essa vacina de febre amarela. Porém, não é como a hepatite B, né? Na febre amarela, para as pessoas com 60 anos ou mais, que nunca foram vacinadas ou não têm a comprovação, você tem que conversar com um médico que vai avaliar o custo-benefício da vacinação nessa população, né, levando em conta do risco da doença, né? Nós moramos no Amazonas, numa área endêmica, né? Então, normalmente é passado para o médico para verificar essa questão, se ele pode tomar o custo-benefício aí da vacina, né? Porque o ideal, como é uma dose, que ele já tenha tomado essa dose da vacina até a vida, até ali antes dos 60 anos. Então, se você já está trabalhando com a população, né, tem as doses ok, trabalhe com os agentes comunitários de saúde, né, faça a busca ativa, verifique os cartões, para que antes desse período, né, e também avalie e comente, né, a respeito de como guardar, né, porque a informação é algo muito importante, como ele guarda, né, ou essa caderneta ou cartão de vacina, porque é imprescindível que ele mostre, né, para a pessoa que está lá no atendimento essa dose já tomada de febre amarela. Nós temos também no calendário a pneumocócica 23, né? Essa vacina é a partir dos 60 anos de idade, então administrar uma dose única, né? Respeitando o intervalo mínimo aí, né, de 5 anos, se for necessário, mas é para uma população específica, né? Não é para todos os idosos. É indicado na rotina de vacinação desses usuários, né? Então a gente administra, porém, normalmente nós temos que administrar que população é essa, né? São não vacinados que vivem acamados, em instituições fechadas, casas geriátricas, estão em hospitais, unidades de acolhimento, asilos, casas de repouso. Então, nessa população, eles podem receber essa vacina, né, indicada para os usuários e também em algumas situações específicas no nosso centro de imunos especiais. A vacina pneumocócica 23, ela protege contra doenças graves causadas pela bactéria pneumococo, como pneumonias, meningites e outras. Ela está disponível, né, nesses centros. Aqui nós temos no Hospital Tropical, nosso Centro de Imunológicos Especiais, o CRI, e é indicada para pacientes em condições específicas, né, como infecção pelo HIV, doença pulmonar, cardíaca crônica grave, insuficiência renal crônica, síndrome nefrótica, diabetes mellitus, insulino dependente, cirrose hepática e pacientes com imunodeficiência e outros. Então, se você tem essa população que pode estar fazendo atendimento, também pode estar indicando, mas sempre com a indicação médica, né? A vacina deve ser indicada por um médico e o paciente deve procurar o CRI para ser vacinado.
A influenza, essa vacina nós vamos trabalhar um pouco mais, né, devido os grandes mitos e fake news que atingem essa vacina com relação à população idosa. Então, a influenza é uma doença respiratória infecciosa de origem viral que pode levar ou agravar, chegar a tal ponto do óbito, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco para as complicações da infecção, né, que são crianças menores de 2 anos, gestantes, idosos, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas. Então, o idoso, devido à sua imunossenescência, né, natural, ele fica nessa condição, né, de correr o risco de ter complicações com a infecção com a influenza. A doença pode ser causada pelos vírus influenza A, B e C. Os vírus A e B apresentam maior importância clínica. Estima-se que, em média, as cepas A causem 75% dessas infecções, mas em algumas temporadas ocorre predomínio das cepas B. Os tipos A e B sofrem frequentes mutações e são responsáveis pelas epidemias sazonais, né, que nós temos aí em cada estação. Também por doenças respiratórias com duração de 4 a 6 semanas e que frequentemente são associadas com o aumento das taxas de hospitalização e morte por pneumonia, especialmente em pacientes que apresentam condições e fatores de risco. No nosso caso aqui, estamos falando dos idosos, então é importante a gente ter atenção, saber passar as informações para que eles possam estar sendo prevenidos com relação a essas hospitalizações e mortes por doenças consequentes da influenza. O agente etiológico da gripe, né, da influenza, é o Myxovírus influenzae, né, denominados vírus influenza, e subdivide-se nos tipos A, B e C, sendo que apenas esses tipos A e B que têm relevância em humanos. O vírus influenza A apresentam variabilidade e são divididos em subtipos de acordo com as diferenças de suas glicoproteínas de superfície. Então, por que trazer isso hoje? Né? Aí um teste, né, para a gente ver como está fazendo, né? Dentro desse vírus influenza, o que acontece? Aqui nós estamos trazendo uma figura, né, que tem desse vírus. Então, na parte externa, essas glicoproteínas, que são as neuraminases e a hemaglutinina, elas que são responsáveis pela identificação desses vírus, né? Então, na hemaglutinina, que é trabalhada com a letra H, tem 15 tipos, né, conhecidos, H1N1, o H1, o H2 e o H3. A neuraminidase, que é o N, nós temos 9 tipos e sendo trabalhados mais com o N1 e o N9 e o N2, adaptados para infecções
infectar humanos. Então, com a junção das hemaglutininas e neuraminidase é que nós vamos observar os tipos e a grande variabilidade de mutação entre o influenza A. A vigilância epidemiológica do vírus influenza, é importante nós entendermos como isso acontece, porque a vacina contra a influenza, ela precisa ser realizada em campanha, ela não entra em rotina, devido a esse estudo epidemiológico realizado, né, pela Organização Mundial da Saúde. Devido às epidemias anuais de gripe, ao risco de novas pandemias, ocorre o monitoramento epidemiológico do vírus influenza, e é importante a gente trabalhar isso, que foi iniciado em 1947, a Rede de Vigilância Epidemiológica da Organização Mundial da Saúde, incluindo laboratórios nacionais de influenza distribuídos por diversos países, apoiado por 4 centros de referência localizados em Londres, Atlanta, Melbourne e Tóquio. As cepas de vírus influenza coletadas nas várias regiões, né, do planeta são classificadas e catalogadas por meio de um código, né, da Organização Mundial da Saúde, e tem como base, né, o tipo antigênico, nucleoproteína central, que vai ser o tipo A, B ou C, né, do vírus, o hospedeiro de origem, se é suíno, equino, aviário, quando não especificado tem origem humana, localização geográfica do primeiro isolamento, então tem os nomes de onde foi feita essa localização, esse isolamento, e o número laboratorial da cepa, atribuído de acordo com a origem cronológica da cepa isolada em determinada localidade e o ano de isolamento. Então, por que trazer isso, né? No Brasil, nós temos uma rede de laboratórios de referência da influenza, que é composta pelos laboratórios da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, o Instituto Evandro Chagas, em Ananindeua, Pará. Esses 3 laboratórios são credenciados junto à Organização Mundial da Saúde como centro de referência para a influenza e fazem parte dessa rede global de vigilância. Então, nós temos, né, trabalhamos em conjunto com a Organização Mundial da Saúde para detectar qual é a cepa circulante, né, para ser trabalhado no ano subsequente. Para isso, né, para a produção da vacina da influenza, o primeiro ponto é a rede mundial de vigilância da Organização Mundial da Saúde. O que acontece? Nessa rede, em vários pontos, né, do planeta, são verificados qual é a circulação viral através de testes e verificação de cepas, né, que identificam exatamente aquela cepa que vai ser utilizada naquele período. Então, o que acontece? A seleção das cepas, né, vai ocorrer de maio até setembro. Então, vai ser verificado todas as cepas circulantes nesse período. A partir de setembro, é feito já a busca das cepas, né? A formação já vai ser trabalhado, como vai ser trabalhado a vacina, já é feita a produção, para que até março, né, já seja disponível para a população essa vacina anual. A formulação, o invase e empacotamento ocorre em fevereiro e onde ocorre o controle de qualidade. Então, nesse período agora, onde nós estamos, né, fevereiro, está sendo já a formulação, invase, o empacotamento e o controle de qualidade está sendo realizado nesse momento, né, para que possa vir ser disponibilizada a vacina. Depois disso, né, feita a distribuição e a vacinação a partir de abril até maio.
Por que até maio, né? A partir de maio a setembro já vai ser feito de novo a verificação das cepas circulantes, né? Para que em setembro já comece a pegar as cepas que estão sendo identificadas e começar a nova montagem da vacina para 2021. Então, é sempre assim que acontece. Então, essa vacina, ela não fica disponível em rotina. Só algumas que ainda restarem em alguns municípios, algumas salas de vacina, que fica disponível, né? Mas o ideal é tomar nesse período, como nós vamos ver mais à frente. Aqui nós trouxemos, em 2018, a nossa vacina sempre ela é trivalente. Então, são duas cepas da influenza A. Aqui nós tínhamos a H1N1, H3N2 e uma cepa da influenza B. Já em 2019, nessa vacina trivalente, a única vacina que permaneceu igual, né, a cepa igual, foi H1N1. Né? Você vai observar aí que mesmo sendo H3N2, ela apresenta diferenciação, como nós vimos naquelas glicoproteínas que estão na parede, né, do vírus influenza A. Então, ela tem algumas diferenciações e isso vai influenciar, né, no período viral. Então, é importante vacinar todos os anos? Com certeza, né? Então, pode ser ou pode não ser que tenha aquela cepa que está circulando. Então, o ideal é você sempre vacinar, né? Falar isso para a população, né? Que tem estudos que são verificados, né? O período em que a cepa está circulante. Eu trouxe aqui, eu tentei trazer o de 2020, né, o desse ano, mas o nosso informe técnico ainda não saiu, deve estar saindo agora comecinho de março, e para mostrar também quais são essas cepas que serão trabalhadas esse ano, né? Então, é importante nós conhecermos o vírus influenza, né, que o influenza A é o que mais sofre modificação devido a essas glicoproteínas né, na parte externa do vírus, e que não é porque está escrito lá o H3N2 que vai ser a mesma cepa, né? Você está observando aí que são cepas diferentes. Então, nós temos que ter esse cuidado em estar falando da necessidade de vacinação anual contra a influenza. Aqui o gráfico que foi trabalhado, né, no informe técnico da campanha nossa do ano passado, né, campanha nacional da vacinação contra a influenza, e o que aqui é trabalhado a semana epidemiológica e os tipos de vírus circulantes que foram identificados, né? Então, nós vamos observar que no período de maior acometimento de casos, né, qual era o vírus circulante aí, né? Em laranja está a influenza A, H1N1, né? E em azul, né, H3N2, e nós temos aí também um aumento do vírus sincicial respiratório que não entra ali nessa vacinação. Mas como a influenza está trabalhando o H1N1 e o H3N2, então ela teve uma boa, né, cobertura aí, realmente os vírus que foram encontrados era o vírus que estava sendo trabalhado na vacina. Então, comprovadamente aí que através de estudos foram identificados que a vacina que foi trabalhado na influenza, né, na vacina da influenza, eram os vírus que estavam surgindo alguns casos. Então, nós tivemos muitos casos em 2019, porque, infelizmente, em 2018, a nossa cobertura vacinal da tríplice viral foi muito baixa, da influenza. Então, essa cobertura acabou gerando novos casos
né, em 2019. Então, nós temos que ter essa cobertura vacinal, né, para evitar esses casos. E, infelizmente, a questão de quando ocorrem as mortes, aí várias pessoas começam a procurar, ou então casos graves, noticiados, aí que vem procurar a questão da vacina, né? Então, o que nós queremos é prevenir, é antes que aconteçam os casos graves. É importante trabalharmos o histórico da vacina da influenza, né? No Brasil, a recomendação oficial para a vacinação contra a influenza foi direcionada para os idosos, né? Hoje já é outro público também, não é mais só para os idosos. A imunização dos indivíduos acima, no caso, iniciou acima de 65 anos de idade, né? Teve início em São Paulo a partir de 1998. E depois de aprovada, né, foi na cidade de São Paulo, e depois passou a ser a vacinação no estado de São Paulo. Em 1999, o Ministério da Saúde decidiu incluir no Programa Nacional de Imunização a vacinação contra a influenza para indivíduos com mais de 65 anos de idade, né, onde alcançou boa cobertura vacinal nesse período. A partir de 2000, as autoridades de saúde do governo federal diminuíram a faixa etária para a vacinação de 65 para 60 anos. Então, nesse período aí, surgiu, né, uma fake news, na época não era chamada assim, né, mas surgiu que estava matando os idosos, que essa vacina era para matar os idosos, né? E, na verdade, era para auxiliar, né, o não agravamento de algumas doenças ocasionadas inicialmente pelo vírus influenza. Hoje, né, então, desde esse período que iniciou só com os idosos, com a população acima de 65 anos e agora a partir de 60 anos, né, já aumentou o grupo prioritário, né? Então, quais são esses grupos, né? São as crianças com idade de 6 meses a 5 anos de idade, gestante, puérperas até 45 dias após o parto, o trabalhador de saúde dos serviços públicos e privados. Essa é uma população que muitas das vezes não quer aderir, né, a essa vacinação. Temos também a população indígena, que pode ser trabalhada, né, nessa faixa etária, né, entre os 6 meses de idade até 6 anos, os adolescentes e jovens, né, em medidas socioeducativas, a população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional. Os professores de escola pública e privada, com essa população, o que acontece? Eles ficam numa área fechada, com várias crianças durante várias horas do dia, né? Então, foi colocada essa população e a última população incluída foram as forças de segurança e salvamento. Existem muitos mitos, então, com relação à vacina da influenza, né? Esses mitos devem ser trabalhados por nós, trabalhadores da saúde, né? Os profissionais, para que realmente essas vacinas possam ser bem recebidas pela população, né, e que eles possam estar, consigamos atingir a nossa cobertura vacinal e melhorar a qualidade de vida dessa população. A gravidade da doença é maior quando surgem novas cepas que causam epidemias, onde a população tem pouco ou nenhuma imunidade. Então, se você passou anos sem tomar, então você pode estar, né, mais suscetível, né, falando da população idosa, mais suscetível ao agravamento de doenças pela influenza, pelo vírus influenza. Podem causar altas taxas de hospitalização e morte durante algumas estações. Então, nós estamos vindo aí para um período que normalmente acontece, a maioria dos casos, então a gente já está trabalhando com as informações para que na campanha da influenza que vem aí, né, daqui a alguns meses, a gente possa estar
tendo uma boa receptividade, né, pelos grupos aí listados. A influenza pode causar piora também de doenças crônicas, cardiovasculares, pulmonares, que o idoso também pode ter, né? Metabólicas, principalmente o diabetes. Pode desencadear infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral e diversas manifestações neurológicas, convulsão, encefalite e, inclusive, a síndrome de Guillain-Barré. Durante o pico de atividade da influenza, existe nítido aumento das hospitalizações e mortes por doenças cardíacas, isquêmicas e acidente vascular cerebral. Então, nós queremos realmente que a população consiga, né, desse grupo aí listado, trabalhar para que a cada ano todos possam tomar. Nós temos quantidade normalmente suficiente para todos, né, e que possa ter o engajamento da população. Então, nós, como profissionais de saúde, nós temos que mostrar, né, para essa população idosa, que é o foco aqui, né, dessa apresentação, que a vacina não veio para matar os idosos, e sim para ajudar a não ter essas complicações com relação ao vírus influenza. Aqui nós trouxemos a vacina que nós utilizamos, né? Essa vacina, ela é fragmentada e inativada. Então, pega a gripe tomando a vacina? Com certeza não. Então, esse é um mito que nós temos que realmente trabalhar para ser retirado da população. Ah, eu vacinei hoje, né? Mas amanhã eu comecei com os sintomas, eu estou gripada. Lembre que lá no começo nós trabalhamos sobre a soroconversão. Então, a vacina ela precisa de um tempo para que ela possa ocorrer essa soroconversão no organismo, que é em torno de 2 semanas. Então, às vezes, a pessoa toma a vacina e já esquece as medidas preventivas, né? Que nós vamos trabalhar mais na frente. E simplesmente começa a ir em busca de outros locais, né? Locais com... Não, pode ir. Outros locais. Então, assim, a vacina... Obrigada. A vacina, ela realmente ela precisa ser trabalhada, essa ideia de que a vacina não causa doença. Então, com certeza, a pessoa já tinha entrado em contato com o vírus, ou após tomar a vacina, ela não é de imediato ocorre a soroconversão. Então, ela tem que passar essas 2 semanas, mantendo todos esses cuidados de não estar em locais aglomerados, né? Evitar estar tocando nas coisas e levando a mão no rosto. Várias situações que a gente pode evitar, né? Então, assim, esse é um mito, né? Essa vacina é feita com vírus em fragmento, em pedaços. Então, a gripe só pode ser passada quando ela é um vírus inteiro e não ao pedaço. Então, é impossível, né, que essa vacina cause a gripe. É preciso tomar vacina todos os anos? Mais uma pergunta, né, que sempre é nos questionado. Sim, né? A gente listou aqui 2 motivos. O primeiro, porque a imunidade da vacina se mantém por um período aproximadamente de 12 meses. Segundo, porque a cada ano circulam diferentes cepas do vírus, por sua vez causam diferentes tipos de gripe. E assim, a vacina, né, é produzida a partir dos vírus que estão mais propensos a acontecer naquele período. Então, todos os anos ele deve tomar a vacina contra a influenza. A melhor forma de prevenir a influenza é tomando a vacina. Porém, né, o restante da população pode perguntar, e nós, né? Mas existem medidas preventivas que também auxiliam a não contrair, né,
o vírus influenza, principalmente quando está no grande período de circulação viral, né? Mas para nossa população idosa, o ideal é tomar a vacina anualmente. Porém, ele pode estar tomando, além de tomar a vacina, tomar outros cuidados de higiene também são importantes, como lavar bem as mãos com água e sabão e utilizar álcool gel com frequência. Então, você lavar bem as mãos com água e sabão, né? Secar e passar, sempre tá passando álcool gel nas mãos, tá com as mãos sempre limpas, porque a mão vai no cabelo, vai no rosto. Então, é um grande veículo, né, para esse vírus. Evitar colocar as mãos nos olhos, boca, nariz após o contato com superfícies. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Cobrir boca e nariz com lenço descartável quando tossir, né, ou espirrar. Evite locais fechados e com muitas pessoas presentes, porque você não sabe quem está doente ou não. Evitar beber água em bebedouros públicos, utilizar copo ou garrafa plástica de uso pessoal. Então, essas também são maneiras de você estar evitando, né? Mas o principal mesmo para aquela população, né, listada é a vacinação. PNI e a meta de vacinação. Então, para essa população, nós temos uma meta, né? A ação do programa de imunizações tem conseguido amenizar doenças responsáveis por altos índices de morbidade e mortalidade na população idosa. Então, através, né, do programa, das ações realizadas nos postos de saúde, né, nos hospitais, também nós temos alguns locais próximos que vacinam. Então, assim, tem realizado ações, né, para que essa cobertura seja adequada e diminua esses índices, né, de mortalidade aí da população idosa. A meta é vacinar pelo menos 90% de cada grupo prioritário, incluindo o idoso. Então, qual é a população para o idoso, né? A meta nossa é 90%. Né? Eu sempre falo com os municípios, né, aqui do Amazonas que a meta é 100%, né? Porque o ideal é sempre a gente atingir o total. Mas se atingir o mínimo de 90%, né, ainda está dentro dos padrões para não propagação, né, do vírus e diminuir aí a circulação viral. A meta para a febre amarela é de 100% em toda a população, né, e no idoso ter aquele cuidado, né, de ele já ter tomado. Então, a população adulta, quem está trabalhando já pode, que está próximo aí dos 60 anos, já verificar, né, se ele tem a vacina já em dias, para quando chegar nos 60, já ter essa vacinação completa. Bem, essas foram as referências, né, que a gente utilizou nessa apresentação, e aqui a gente está trazendo alguns desafios, né, para vocês, porque nós queremos uma população idosa saudável, né, esse é o principal motivo, né, da gente estar trabalhando, do nosso empenho, do empenho de vocês, é ter essa população idosa saudável, poder realizar ações, né? E cada vez mais ter um retorno aí dessa população. Então, a gente trouxe aí 3 palavrinhas, né? Que é a comunicação, motivação e participação. Motivar a população adulta e idosa sobre a importância da vacinação, porque muitas das vezes o idoso ele não vem sozinho, né? Então, o adulto, né, que vem com esse idoso, ele tem que ter a consciência, né, entender, né, ter essa informação de que é preciso vacinar, utilizar meios de comunicação audiovisuais para estimular a participação dessa população, então tornar algo atrativo, né, para essa população, buscar fazer ações, né? Nós temos aí numa outra campanha, mas escutando na rádio, né, divulgar onde puder fazer para que essa população seja chamada, né, para os postos de saúde, participar de reuniões com a comunidade, isso é importante, nós envolvermos a comunidade, eventos sociais, lideranças comunitárias, para que nós possamos ter um bom retorno, né, da comunidade para a vacinação.
estimular parcerias para a divulgação da importância da vacina, né? Nós observamos alguns municípios entrando em contato com empresas de energia, de água, colocando nas contas, né? Pedindo para colocar uma informação nas contas de água, de luz, né? Achei isso muito interessante. Utilizar a sala de espera como momento de informação sobre a vacina. Então, tem gente lá, vai lá, usa 5 minutinhos, né? Tira a dúvida. Vamos tentar mover, né? Trazer essa comunicação, motivar e ter essa participação da comunidade conosco. Outros desafios, né, é trabalhar medo, notícia e recusa, né? Realizar evento com informação e esclarecimento, então às vezes tem um jogo, né? E às vezes o idoso vai, a população vai ali para aquele jogo fazer cartazes, né, faixas, levando informação, tendo um posto ali para estar atendendo essa população, divulgar informações corretas sobre a vacina e as reações, né? E trabalhar contra as fake news, nessas informações erradas que nós tanto temos observado, os movimentos anti-vacinas que têm crescido, infelizmente, né? Então, nós, como profissionais de saúde, temos que buscar cada vez mais ter a informação para rebater, né, essas informações erradas. Realizar um vínculo de confiança, né, para minimizar o medo e recusa da vacina, principalmente na população idosa. Então, você, profissional que está ali, você tem que criar esse vínculo, né? Buscar chamar esse idoso, esse adulto que leva o idoso, né, para ter um atendimento e que ele possa se engajar, né, no programa de imunização. E não só isso, né? Nós temos a conclusão de que, trabalhando essas informações, as vacinações dentro de campanha, de rotina, né? Nós queremos o quê? A erradicação e eliminação de doenças, proteção de toda a sociedade, também a redução de custo com aquelas internações, né? E milhões de vidas salvas. Então, é isso que nós buscamos como profissionais de saúde, né? E envelhecer não significa necessariamente adoecer. O indivíduo pode envelhecer de forma natural, convivendo bem com o passar dos anos e mantendo-se ativo em todas as suas fases da vida. A vacinação é uma das medidas mais importantes contra as doenças, já que é muito melhor e mais fácil preveni-las do que tratá-las. E é isso que as vacinas fazem da criança ao idoso, né? Então, é isso que nós queremos trabalhar, né? Esse envelhecimento saudável e que possa ser engajado com todas as vacinas em dia, né, dessa população. A vacinação não apenas protege aqueles que recebem a vacina, então não é só a pessoa, mas também ajuda a comunidade como um todo. Quanto mais pessoas de uma comunidade ficarem protegidas, vai ser melhor. Prevenir as doenças, como no caso, né, do nosso calendário aqui de idoso, hepatite B, febre amarela, difteria e tétano, influenza, pneumonias, otite, meningites e outras doenças, né, causadas pelo pneumococo. Então, esse idoso, tendo a vacinação toda completa, né, no seu cartão ou caderneta, ele vai estar prevenindo essas doenças e, com isso, melhorando a qualidade de vida. Então, aqui, né, a prevenção não tem idade, nós estamos buscando que todos, né, estejam vacinados, com tudo em dias, né, todas as vacinas, todas as doses. E a informação serve para esta e para outras doenças, né? Então, assim, que é um remédio que nós temos que tomar todos os dias. Então, que a informação possa estar sendo trabalhada, né, com vocês o tempo todo. Esperamos um bom retorno aí de vocês, né? Aqui está meu contato, né? Quem precisar entrar em contato pode estar mandando um e-mail, né? Fiquei muito feliz aqui pelo convite e espero que todos tenham gostado. Obrigada.
Aí, Josi, explicando, pergunta se alguém quer fazer uma pergunta. Estamos nos momentos agora para os questionamentos, né? Quem tem algum questionamento para que eu possa estar dando esse suporte aí, né? Podemos estar tirando qualquer dúvida agora mesmo. Isso, gente. Aproveitem agora para esclarecer qualquer coisa ao longo dessas longas informações super interessantes que vocês têm isso no dia a dia, né? A Josi está aqui à disposição, aguardando, tá? Obrigada a todos que participaram, né? Isso aí, né, de participar. né nessa apresentação.